guys and girls, how are you? Welcome to our English class number 1. Bem-vindos à aula número 1 de língua inglesa. Prazer em conhecê-los. Nice to meet you. My name is Solange. Eu sou a professora Solange, your teacher. E a gente vai trabalhar juntos nesse material todo, ok? So, let's go? Assunto da aula de hoje. Greetings and farewells. São os cumprimentos e as despedidas. O objetivo proposto para esta aula é utilizar diferentes formas de cumprimentos e despedidas na língua inglesa. Olha lá. Os cumprimentos e despedidas em cada região do nosso país e também no exterior, principalmente, são de formas diferentes, dependendo da cultura de cada povo. Então, antes de nós chegarmos em algum lugar e tentarmos abraçar e beijar, que é a nossa forma de cumprimento, a gente tem que saber se esse povo realmente aceita o cumprimento dessa forma, certo? Então vamos lá. Cumprimentos e despedidas são sinais de cortesia entre as pessoas e ajudam a iniciar uma conversa também, ou acabar terminando com uma delas, não é? Quando usamos as despedidas. Cada povo ou nação tem formas variadas de cumprimentar-se, como shake hands, apertar a mão, ou bow, que é fazer uma reverência, como nós sabemos que se faz, por exemplo, no Japão, entre outros que são conhecidos. O cumprimento que será usado depende da intensidade, da intimidade e da formalidade que se deseja passar. É sempre de bom tom, quando for encontrar-se com algum estrangeiro, pesquisar as formas de cumprimento que se usa nesse país, para evitar mal-entendidos e constrangimentos nas partes, certo? É mais ou menos isso que eu falei para você há alguns minutos atrás. Em vários países, a gente só dá a mão. Às vezes, nesses próprios países, nem a mão a gente vai dar. A gente vai apenas cumprimentar de longe. Ou, como no Japão, uma reverência. Em vários outros lugares, é claro, com o passar do tempo, se as pessoas forem ficando conhecidas e mais íntimas, terem mais intimidade, aí sim, claro, vai poder se chegar na casa dessas pessoas e abraçar e beijar como nós fazemos, mas não quando são pessoas desconhecidas. Em vários países vocês vão encontrar essas formas de cumprimento. A mesma coisa eu quero dizer quando nós cumprimentamos pessoas de diferentes idades ou diferentes círculos sociais aos quais nós participamos. A gente sempre tem que ter um pouquinho mais de cuidado, dependendo da formalidade ou da informalidade desse evento, certo? Então, temos os cumprimentos e as despedidas que eu vou mostrar para vocês agora. Porém, vocês vão perceber que várias outras formas que nós temos, a gente vai usar em determinadas ocasiões ou não, certo? Então, você vai encontrar abaixo agora os cumprimentos, greetings, mais usados na língua inglesa. Então, nós temos a palavra hi, que quer dizer oi, o nosso oi também daqui, hi, ou eu também posso cumprimentar usando a palavra hello, que também é usada para quando eu atender o telefone, ou o interfone, por exemplo, de um apartamento, em algum lugar que tenha esse material, esse equipamento para a gente usar. Então, hi, oi, e hello, olá ou alô. Então, tem que alongar essa letra O do final. Hello, ok? E aí, claro, a gente vai ter também o cumprimento quando nós nos encontramos, por exemplo, com amigos da gente, né? Vocês da idade de vocês, nossos da nossa idade, que são pessoas já conhecidas. Então, a gente usa a expressão WhatsApp. WhatsApp, que não tem nada a ver com a rede social. Que quer dizer, e aí, o que está rolando, não é? WhatsApp, ok? E agora aparecem dois que são um pouquinho mais formais, certo? Que você usa mais formalmente. Então, good morning, que é bom dia, good morning, e boa tarde, good afternoon, good afternoon. Você percebeu que eu juntei o som do D do good e o A do afternoon? Isso é uma coisa bem comum que eles fazem e nós também fazemos na nossa língua.
Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas nós fazemos. Então, para tornar mais parecido com o que eles falam, volto a falar para vocês. Não é, a gente nunca vai conseguir falar igual a eles, até porque o som do nosso idioma, nós crescemos com ele. Então, nós vamos usar mais o som do nosso idioma para falar outro. Isso é a coisa mais normal do mundo, tá? Então, quando eu falo a respeito de pronúncia, não é para você ficar parecido com um americano ou com alguém que mora na Inglaterra, e sim para você entender quando você tiver a oportunidade de conversar com eles. Ou quando você estiver assistindo sua série favorita, o seu filme favorito, ou você vir uma entrevista do seu ator, do seu cantor favorito. Então, fica muito mais fácil de você entender, certo? Então, junta lá os sons. Good afternoon, ok? Good afternoon. E o som do N também bem declarado. Good afternoon. Olha só, como o sexto ano agora, nós trabalhamos também a escrita. Nós cobramos de vocês a fala, o entendimento e a escrita. Então, tem que ficar ligado sim na escrita, porque você vai perceber de agora em diante muito mais claramente que se escreve de uma forma e se lê de outra. Porque a pronúncia das palavras deve-se às vogais. Então, se você souber os sons das vogais, vai ficar muito mais fácil. Não se preocupe que nós vamos, com o passar das aulas, a gente vai compreendendo esses sons. Então, vamos repetir novamente. Hi, hello, what's up? Good morning, good afternoon. E no morning, vocês perceberam que o G eu não pronunciei? Good morning. Ele tá lá, mas ele é só para escrita, ok? Não é para pronúncia. Vamos para os próximos. Então, good evening é boa noite. Quando a gente chega, certo? Não interessa se são 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você chegou, você vai falar good evening, ok? Não good night. Good night é para despedida ou quando você vai dormir. Então, tem duas formas de você falar boa noite. Na chegada e na saída. Então, como é um cumprimento, a gente vai ficar com ele. Good evening. O mesmo caso do afternoon, eu fiz agora no evening. Eu puxei o D e o E todo junto para ficar mais fácil de pronunciar e mais fácil de entender. Good evening, ok? Aí a pergunta, how are you? Como você vai? Como você está? É o nosso tudo bem? Tem várias formas de falar isso, tá? Se você tem oportunidade, nossa, a gente tem umas 5 ou 6 formas de falar. Mas vai ficar mais fácil se vocês entenderem a primeira. Entendeu a primeira? Fica mais fácil para as outras. Uma outra forma muito comum de eles falarem como você vai, how are you doing? O doing é o verbo fazer. Se fala, teacher, não combina. Não pensa muito não. Só aceita que dói menos. É assim, é doing. Como você vai? Ok? Então, você pode falar, how are you? How are you? Ou how are you doing? How are you doing? Quando a gente faz perguntas em inglês, nós brasileiros, eu particularmente, posso dizer que eu faço isso. Nós, na língua portuguesa, não temos nada para nos indicar que é uma pergunta. Então, nós fazemos a entonação da pergunta. E nós acabamos levando isso para a língua inglesa também. Eu levo. Eu não consigo fazer uma pergunta que eu não faça a entonação. Então, se você não quiser fazer toda essa entonação, porque em inglês, a gente logo vai ver isso, o verbo está na frente do pronome you. Então, ele tem já, quem está ouvindo já sabe que é uma pergunta. Então, não precisa fazer a entonação. Mas nós adoramos fazer uma coisa mais enfeitada, não é verdade? Então, a gente vai dizer, how are you doing? Ok? Como você vai? E a resposta para ele, você pode usar, ok, I'm good, eu estou bem, I'm fine, ou só, fine, I'm not so bad, não estou tão ruim. Tem inúmeras respostas que a gente pode usar. O que a gente ensina é a mais fácil, que seria fine, bem, fine, thanks, bem, obrigado, and you, e você? Mas existem muitas formas. Tanto como nós aqui na língua portuguesa temos inúmeras formas de cumprimentarmos, tanto as pessoas mais velhas quanto os nossos amigos da nossa idade, ok? Em algumas expressões pode-se perceber a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano, mas ela tem o mesmo significado. Vocês vão ver isso o tempo todo.
Existem inclusive palavras que têm letras a mais, enfim, foi feita uma reforma. É como nós fazemos um comparativo da língua portuguesa de Portugal e da língua portuguesa do Brasil. Olha quantas coisas a gente modificou das formas como eles falam. Então isso acontece também com o inglês australiano, por exemplo, o inglês canadense e também o inglês sul-africano, porque a África do Sul fala inglês também como idioma oficial. Então, dependendo da região que é falado, vai acontecer essas mudanças, ok? Então, olha lá. Por exemplo, nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Esse é o inglês americano, quando fala nice. Prazer em conhecê-lo. É legal estar te conhecendo. Já no inglês britânico, eles usam a palavra pleased to meet you, que quer dizer, além de por favor, é o verbo satisfazer, agradar. Então, olha lá, é muito agradável, estou satisfeito em conhecer você. O significado para nós é o mesmo, para eles só muda por causa do país, ok? Vou voltar então para você, ó. Nice to meet you, prazer em conhecê-lo. De novo eu fiz a jogada do T e do I, nice to meet you, ou pleased to meet you, prazer em conhecê-lo. A expressão how do you do inglês britânico é muito formal e significa como você vai. É a mesma coisa que o how are you, só que é muito formal, são pessoas que normalmente se tratam como negócios, tá? Essa expressão não será respondida com a resposta usual, que seria o fine, thanks and you. E sim, a gente vai responder com a mesma pergunta. Então a pessoa vai falar how do you do? A outra vai responder how do you do? E só, tá? É mais ou menos isso, é uma jogada que eles têm, mas isso é muito formal. Normalmente não se usa assim com amigos e pessoas, e sim mais para negócios. E depois de praticar os cumprimentos, seguem as expressões de despedida então, que são os farewells, ok? Então, vamos lá, essa você já conhece. Bye, 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 goodbye, que são todos os tchauz. Teacher, qual delas eu vou usar? Qual você achar melhor? Normalmente, eu vou dizer para vocês que eles usam apenas a palavra bye. E quando é mais formal, goodbye. Essa história de falar bye bye, isso é nosso de brasileiro, porque a gente fala tchau, tchau para as pessoas também. Então a gente puxou bye bye, certo? Então, não está errado de jeito nenhum, mas eles não usam assim, eles usam apenas a palavra bye para se despedir. Agora vem o boa noite na saída, olha lá, ó, good night, ou então eu estou indo dormir e eu me despeço das pessoas e falo good night. E até mais, até depois, see you, ou como eles falam, see ya, te vejo depois, até mais. Você vai se deparar com muitas outras expressões que indicam cumprimentos e despedidas, e elas vão mudando com as gerações, como você pode ver com as nossas expressões que mudam de tempos em tempos, e de acordo com os acontecimentos do mundo. A gente acaba modificando, isso é a coisa mais natural que vocês vão ver. A mesma forma como a gente se cumprimentava um tempo atrás, eu, por exemplo, com os meus amigos há 20 anos atrás, não é a mesma forma que vocês se cumprimentam hoje. Isso quer dizer que as expressões e as gírias, elas vão se modificando. E é importante se modificarem, né? O mundo se modifica, então vai ser sempre assim. As formas de cumprimento mudaram com a pandemia, não é verdade? E o distanciamento social causado pelo Covid-19. Nesse momento, todos estão evitando o contato para não se contaminar e nem ser contaminado para o vírus. Não contaminar ninguém e não ser contaminado. Isso mostra a evolução e a inovação das palavras do idioma e da cultura dos povos ao redor do mundo. Eu espero que a gente possa logo, logo estar junto e cumprimentarmos novamente como a gente se cumprimentava antes e poder tocar as pessoas, que faz parte do nosso conjunto afetivo de emoções, não é verdade? Abraçar, ter contato, até empurrar os nossos amigos de brincadeira a gente não pode fazer agora, não é verdade? Então a gente precisa sim ter esse cuidado. Logo tudo isso vai passar e aí sim a gente volta com a nossa vida normal. So, I hope you have enjoyed the class. Espero que vocês tenham gostado.
E como eu falei, a gente com o passar do tempo vai aprender muitas outras expressões além dessas. Essas são as básicas que a gente ensina para convivência, mas vocês vão conhecer muitas outras que vão vir pela internet, por exemplo, pelas séries que vocês assistem, são coisas novas que surgem e assim a gente vai aprendendo. Algumas vão ser deixadas de lado e outras vão aparecer no lugar. Então não se preocupe, com o passar do tempo a gente aprende, ok? See ya next class! Vejo você na próxima aula. Bye, bye!